Vamos orar. Enquanto vai ajeitando aqui a câmera. Senhor, em nome de Jesus, te rendo graça pelo privilégio de poder contribuir com a tua obra, Pai, porque tu és aquele que supre cada uma de nossas necessidades. Te louvamos, te rendemos graça, te bendizemos, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. O tempo para mim ficou remido hoje. Uma mensagem para 2 horas e... Mas amém, né? Glória a Deus. Irmão, abra as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, verso 23 e 24. Se você não tiver Bíblia, vamos colocar aqui na tela. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 16, Evangelho, verso 23 e 24. Vamos começar do 23. Jesus, aqui quem fala é Jesus. Tem algumas Bíblias que ajudam. Tem umas Bíblias aqui onde Jesus fala em vermelho. Fica até mais fácil de você saber se é Jesus falando ou não. E ele está ensinando aos discípulos a orar. Porque chegou um momento que os discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar. Porque, irmão, Jesus, quando ele orava, quem já leu a Bíblia, tudo que Jesus fazia antes ele orava. Ele não tomava uma decisão sem antes orar. Até para separar os 12 discípulos, a Bíblia diz que ele passou a noite toda orando. Aí, ao amanhecer, saiu escolhendo os 12 para estar com ele. E a maioria das vezes a gente tomamos decisões sem nem orar. E a oração, irmão, é falar com Deus. Então João 14, verso 23 diz assim: naquele dia, então Jesus estava apontando para um tempo que não era aquele que ele estava. Jesus, João 16, verso 23. Foi? Glória a Deus, Jesus. Então 16, verso 23, aí Jesus diz, olha, naquele dia. Então que dia Jesus estava se referindo? Depois que ele morresse, ressuscitasse e sentasse à direita do Pai. Pronto, era esse dia que ele se referia. É o dia que nós estamos hoje. Naquele dia, nada me perguntarei. Em verdade vos digo, se pedides alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Então, irmão, o nome de Jesus é a chave da oração. O nome de Jesus, para qualquer porta que está fechada, o nome de Jesus é a chave. Quando uma porta está fechada, você usa uma chave. Então, a porta que nos deu acesso à presença do Pai foi o nome de Jesus. Ele mesmo disse isso em João 14, 6. Jesus disse o quê? Olha o que é que ele disse em João 14, 6. Olha só como ele era a porta. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, presta atenção que não é vai não, irmão, é vem ao Pai senão por mim. Olha, ele disse, para ir ao Pai tem que passar por mim. Ele se comparou como uma porta. Por quê? Quando montava o tabernáculo é dividido em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o lugar santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, e ali se manifestava a presença de Deus. Mas o átrio tinha uma porta, e para entrar no tabernáculo tinha que passar pela porta. Aí passava pelo átrio, passava pelo lugar santo dos santos, o sacerdote atravessava o véu. É aí que usa aquela expressão, aí ele entrava na presença de Deus. Aí a glória de Deus, irmão, se manifestava naquele local. Todo sacerdote, nas suas vestes, tinha um sino, um sino e uma romã. Aí quando o sacerdote entrava, ele tremia todo, aí o sino começava a tocar, e o povo lá fora sabia que Deus recebeu os seus sacrifícios. Por isso que tem essa expressão,
entrar na presença de Deus, que não serve para hoje não, viu? Tem gente que vai orar, aí diz assim, eu fui para o monte uma vez, e coisa do monte é cada história que eu tenho, e quando os irmãos fizeram um círculo, aí irmão, vamos dar as mãos para orar, nós vamos entrar na presença de Deus. Eu digo, rapaz, se vocês quiserem entrar, você entra, porque eu não saí ainda não. Então irmão, para quem vai entrar é para quem saiu. Você não entra, você vive na presença de Deus. E você não entra só quando você ora não, irmão. Você entrou quando você aceitou Jesus. Então quando você aceitou Jesus, você agora faz parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então nunca vai, quando tem gente que vai orar, irmão, vamos entrar. Não, não, irmão, a gente vive na presença do Pai. Isso é uma expressão errada, que é usado, que está lá na antiga aliança, que não tem nada a ver com a nova aliança. Então, irmão, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é como uma porta, e ele mesmo disse que era uma porta, né? Em João capítulo 10, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 10, versículo 9. Olha aí como Jesus era a porta. Eu sou o quê? Todo canto que você vai tem uma porta. Se você vai para um cinema, você passa por uma porta. Se você vai para o seu trabalho, tem uma porta para você entrar. Se você vai no elevador, tem a porta do elevador. Então, irmão, todo canto tem uma porta. O que significa uma porta? É sair de um local e entrar no outro. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós saímos do império das trevas e entramos no reino de Deus. Por isso que ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, irmão, Jesus é a porta. Por exemplo, a arca da aliança, a arca de Noé, quer dizer, tem uma porta. E todo o pessoal do dilúvio, que se tivesse dado crédito a Noé, tinha entrado pela porta e seria salvo, não morreria. Mas eles não quiseram, morreram, porque não por causa dos seus pecados, mas porque rejeitaram o plano da salvação. Assim também acontece hoje. Nós somos os Noé dos dias de hoje, que andamos de casa em casa, de rua em rua, dizendo, pessoal, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Um dia uma grande nave vai pegar um voo, vai partir. Por enquanto ela está ainda estacionada, esperando que os tripulantes venham, mas vai chegar um tempo que, irmão, por isso que toda nave tem que pedir autorização à torre, porque a torre fica no local alto, e como ela fica no local alto, ela controla a nave, ela controla o espaço do céu. Então ela controla o avião que vai descer, o avião que vai subir. Então, irmão, por isso que o Senhor está sentado à direita do Pai, mas a qualquer momento uma trombeta vai tocar, e essa nave, que é a igreja do Senhor, ela vai subir, e nós vamos ter um encontro com o Senhor nos ares. Mas enquanto isso, irmão, nós estamos aqui, tanto para pregar o evangelho como para orar. Por isso que, voltando para João 16, verso 23, Jesus diz, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedides alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu. Irmão, você sabia que eu não sou muito fã da oração de pedir? Você sabe por quê? Vou dar um exemplo para quem é pai aqui e para quem é mãe. Os seus filhos, quando você vai, eu vejo os meus netos aqui, quando minha filha vai fazer a feira, eles ficam tudo ligando, ai, compre isso, viu, compre meus Danone, compre meus biscoitos, tal, e eles ficam tudo ligando para ela. Aí quando chega, irmão, a gente bota tudo na geladeira, uns botam no armário. Você sabia que depois de estar em casa, ele não pede nenhum, eles vão lá e pegam? Sabia que ele diz assim, eu posso pegar um biscoito? Não, ele vai lá, abre a geladeira, pega a Danone, se deixar como tudo em um dia só. Mas por que eles não pedem? Porque ele tem a consciência que foi comprado para ele.
Agora, você sabia que crente está pedindo algo que Deus já comprou para você? Você sabia que nós estamos agindo ao contrário das crianças? Os meus netos, eles não pedem nada porque a mãe já comprou para ele. Você sabia que tem gente até hoje pedindo para Jesus curar ela, enquanto Jesus já curou ela? Isaías 53, um dos versículos mais conhecidos, verso número 4. Preste bem atenção no que está escrito. Porque a gente lê, irmão, na pressa, aí a gente não pega a revelação da palavra. E a palavra, irmão, por isso que fala sobre meditar. Ler uma coisa, meditar é outra, é estudar, é procurar outras versões, comparar. E olha só o que ele diz. Por isso que não peça para... Irmão, tem gente que me critica. Faz muito tempo, não é de hoje não. Porque as pessoas acham que diz assim, não peça para Jesus curar. As pessoas, na mente dela, estão dizendo, você está tirando o poder de Deus. Você está dizendo que Deus não cura mais. Não, irmão. Olha só, eu vou explicar a antiga aliança e a nova aliança, para a gente não misturar as coisas. Olha só o que Isaías disse. Isaías, ele é um profeta, ele está profetizando algo que vai acontecer. O que ele vai falar aqui é uma visão que ele teve, quando ele olhou para a cruz, e ele vai falar o que ele viu na sua visão. E ele diz, certamente ele, quem? Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputava por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O que foi transpassado nele? Uma espada. E moído pelas nossas iniquidades, chicoteado, crucificado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Agora olha só. E pelas suas pisaduras fomos. Não está dizendo que você vai ser, não. A conjugação verbal é passado. Fomos. É porque a gente lê muitas vezes a Bíblia apressado, não presta atenção. Aí tem gente que vai orar, ó como é que a tradição ora pelo enfermo. Chega Jesus, chega curando, chega meu Pai, chega libertando, chega Jesus, cura esse menino, cura Jesus. Aí Jesus vai dizer, de novo? Aí você pode dizer, mas pastor, e se a criança estiver doente? Aí isso é Marcos 16, verso 17. Olha só o que Jesus mandou e você fazer. Agora, irmão, não é mais Jesus, não, é a igreja, somos nós. A missão é nossa. Olha o que ele diz. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que... Quem crê aqui? Quem crê? Então, irmão, nós fazemos parte dessa comissão. Ele não disse assim, os sinais seguirão só os judeus, não. Ele não disse os sinais é só para os pastores, não. Ele não disse os sinais seguirão somente os evangelistas, não. Ele disse os sinais seguirão, acompanharão aos que crê. Eu gosto dessa versão acompanhar, porque tem uma versão aí que diz seguir. Irmão, seguir é uma pessoa que vem atrás. Você está andando na frente e uma pessoa que está atrás, ela está lhe seguindo. Mas acompanhar é andar lado a lado. Seguir vem atrás, acompanhar fala de alguém que está do seu lado. Essa pessoa está ali acompanhando na sua caminhada. Então quer dizer que para onde eu vou os sinais não vai vir atrás não. Ele vai estar do meu lado, me acompanhando. Quando eu prego a palavra, quando eu falo em nome de Jesus, aí as coisas acontecem. Por isso que diz, os sinais hão de acompanhar aqueles que crê. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas. Eu creio que todo mundo aqui já é batizado com o Espírito Santo, né? Tem alguém ainda que não é batizado ainda? Tem um ali. Em primeiro lugar, aceita Jesus. Depois que você aceita Jesus, aí recebe o batismo do Espírito Santo. Acho que todo mundo aqui já viu. A irmã aceitou e no mesmo dia eu orei, ela foi batizada. Irmão, anele pelas coisas de Deus. Anele. Tem crente que aceita Jesus, passa 5 anos, 10 anos, sem ser batizado. E chega um tempo, irmão, que uns ficam revoltados com Deus.
Sabe por quê? Porque uns passam 2, 3 anos sem ser batizado, aí o caba chega com 3 meses, é batizado. Aí o caba chega em casa e diz: Senhor, como é que pode? Eu dou o dízimo, não falta um culto, eu vou lá, eu oro, eu te peço, e eu não sou batizado. Aí o caba chega, cabelo desmantelado, faz 3 meses, Jesus, 3 meses, que o caba aceitou, foi batizado, eu não sou. Jesus, não é assim não, pai. Isso é oração de murmuração, viu, os murmuradores. Irmão, Deus trabalha com fé. Deus trabalha com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmão, depois que você aceita Jesus, preste bem atenção a isso, você está preparado para ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente que diz: não, pastor, eu tenho que me preparar. Sabe por quê? Muitas vezes você ainda está fazendo algumas coisas erradas. Irmão, mas mesmo você fazendo algumas coisas erradas, você está pronto, porque depois que você é batizado, o Espírito Santo vai estar junto com você para lhe dar força, para o que está tentando lhe atrapalhar, você ser livre de todas as coisas. Irmão, quando você aceitou Jesus, você está pronto para ser batizado com o Espírito Santo. Mas tem uma tradição que diz assim: irmão, é no tempo de Deus, irmão, Jesus vai te batizar. Aí eu dá vontade de dizer: rapaz, então Jesus se esqueceu de uma turma aí que faz tempo que não é batizado. Qual o tempo que vai chegar na vida desse daí? Irmão, o tempo de Deus é quando você crê. Não caia nessa não. Tem muitas pessoas, tem até gente dizendo assim: não, porque Jesus batiza uns e não batiza outros. Não, irmão, em Atos capítulo 2, ele batizou de uma vez só 120 pessoas. Não foi mais batizado, porque não tinha mais gente para ser batizado. Mas só ali foi 120 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Então, depois que você aceita Jesus, irmão, você está pronto para ser batizado. Agora, tem gente que eu vou orar e não vai receber, vai ter esse tipo de gente. Por quê? Quero encerrar com João 7, verso 37. Minha esposa já está olhando assim para mim já. No último dia, preste bem atenção a esse versículo. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e... Irmão, aqui é o primeiro motivo porque muitas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo. Eu tenho... Irmão, o pior é que eu explico primeiro, eu mostro, eu digo: pessoal, eu vou orar por você. Olha, quando eu orar, vai vir um poder sobre você, sobrenatural, que não tem como explicar. Esse poder, irmão, ele não vem de fora para dentro, ele flui de dentro para fora. Então, olha só, quando eu orar, você vai ficar cheio. Você tem que abrir a boca e falar. Aí o cara fica assim, ó. Aí eu pergunto: tem como beber água de boca fechada? Não, irmão, tem que abrir a boca para beber água. Por isso que Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e... Ele está dizendo: abra a boca para beber água. Jesus é a fonte. Verso 38, olha o que é que ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz a palavra, do seu interior, presta atenção, é do seu interior, fluirão rios de água viva. Então preste bem atenção, a unção, ela não vem de fora para dentro, ela flui de dentro para fora. Já está dentro de você. Sabia, irmão, que você que ainda já aceitou Jesus e não fala, você sabia que o dom de falar em língua está dentro de você? Falta só você botar para fora. Falta só isso. Quer ver como foi assim? Atos 2, verso 4. Olha como foi assim. Preste bem atenção. É porque a gente fica dando crédito aos pregadores que grita. Irmão, tem uns cabas que grita que é uma beleza. Tem horas dizendo: homem, fala mais baixo, a audição ainda está boa. Tem cara que grita, pula, aí fala línguas estranhas. Aí eu chamo chupador de cana. Aquele cara... Eu digo: meu Deus, vai devagarzinho, vai com calma. Irmão, Jesus não faz isso não. Jesus é uma pessoa tranquila. Aí o chupador de cana vem: irmão, já o seu caminho da vida. E porque... Eu digo: pronto, isso daí não vai falar amanhã não, amanhã está rouco.
Porque o pessoal acha que o poder está no grito. Não, irmão, o poder está no nome de Jesus. Olha só, Atos 2,4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui tem 3 coisas interessantes. Primeiro, eu vou ler. Todos ficaram cheios do... Então, irmão, quando Jesus quer te batizar, primeiro ele enche você. Aí o cara fica cheio. Aí olha só, quem estava cheio, passaram a falar em outras. Aí o cara fica esperando que o Espírito Santo pegue a boca dele. Não vai acontecer assim não, irmão. É você que fala. Quem dá a capacidade de falar é o Espírito Santo, mas quem fala é você. Aí o cara acha que o Espírito Santo vai pegar na boca dele e fala: Agora. Não, irmão, não espere, isso não vai acontecer não. Aí diz, ó, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Irmão, quem concede é ele, mas quem fala é você. Esse é o erro de muitas pessoas não ser batizadas com o Espírito Santo. Então, irmão, o Espírito Santo trabalha com fé. O que é fé? Eu creio. Eu creio. Irmão, quando a pessoa crê, é 50% já para você ser batizado com o Espírito Santo. E os outros 50% é abrir a boca e começar a falar. Aí alguém diz: pastor, vou falar o quê? O Espírito Santo dentro de você, ele vai dar a voz. Você só abrir a boca e você vai ver o que o Espírito Santo deu. Agora, se ficar assim, ó, não sai som nenhum. Não sai som nenhum. Agora tem gente que eu oro, irmão, sabe o que ela fica dizendo? Me batiza, Jesus, me batiza. Não, irmãos, se você está falando em português, não tem como você falar em línguas estranhas. Porque você já está falando em português. Ninguém fala em 2 idiomas ao mesmo tempo. Quando a pessoa fala em línguas, ele não fala mais em português. Quando ele fala em português, deixou de falar em línguas. Então, se eu ficar, Jesus me batiza, aí eu já estou falando em português. Não tem como eu falar em línguas estranhas. Aí todo mundo acha que o caminho é esse: dá glória, irmão, dá glória, glória. Aí o cara sai rouco, não é batizado, aí para consolar, foi queimado. Na próxima, acho que eu fiquei escuro de tanto ser queimado na tradição. Eu demorei demais para receber. Fui queimado demais, passou do tempo. Acho que passou do ponto aí. É igual aquele bolo de chocolate, quando você abre embaixo e diz: mas rapaz, está tudo preto. Passou do ponto. Não, irmão, o Senhor trabalha com a fé. Se você crê, preste minha atenção, quem crê, recebe. Quem crê, irmão, recebe. A Bíblia diz: eu criei, por isso eu falei. O que a Bíblia diz? Os sinais seguirão aos que em meu nome falarão em novas. Os sinais seguirão aos que... Ele está dizendo, se você crê, você vai falar em línguas estranhas. Ela vai andar com você lado a lado. É só crer. Então não existe mistério, irmão. O mistério já foi revelado. Amém? Vamos ficar em pé. Convido vocês para ficar em pé. Eu quero orar. Primeiro convite é: tem alguém que quer aceitar Jesus? Para mim era você que ia aceitar. Eu vi você se levantando. Estou aqui para orar. Irmão, quem não é batizado com o Espírito Santo, que já aceitou Jesus, quem não é? Irmão Júnior já é batizado, Júnior?